que estamos de volta, o Copete está dizendo que põe logo o relógio que anda para trás. O que o Copete sabe que a gente não sabe? O Copete às vezes tem umas visões meio espíritas, viu? Ele recebe uma entidade que eu acho que assopra no ouvido dele o que está acontecendo por aí. O doutor Alberto Fernando Becker Pinto está na audiência, mandou um recado aqui. Depois eu vou passar para o doutor Vinícius Mondan. Obrigado pela audiência, doutor Alberto. Vamos para a nossa foto? Está no ponto? A gente já botou aqui uma foto muito parecida com esta, mas não é a mesma foto, tá, Evandro? Karina, tá fácil, né? Para mim nunca é fácil. Mas é por causa da distância da TV daqui? Ou é por causa da tua juventude? Tá achando aqueles dois morros ali? É isso que tu quer dizer que é fácil? Aqueles dois morros ali facilitam muito a nossa vida, né? Doutor Vinícius, tem alguma referência aí, doutor? Os dois irmãos. E o que tem lá embaixo? Que vista é esta? Que lugar é esse? Remy, que lugar é este, Remy? Olha. Que ângulo é este? Que cidade é esta ao meio? É uma cidade ao meio? Morroita? Difícil. Não, ali é. Olha, não é Hamburgo Velho, Campo Bom. Não sei, não faço a mínima ideia. E aí, Evandro? Olha, como tem duas torres ali, tá me parecendo dois irmãos. Aquelas duas torres ali me parecem dois irmãos, eu não tenho certeza. Não. As duas torres são as nossas duas torres aqui. É essa São Luís ali? Essa é a nossa São Luís. É a São Luís, as duas torres ali. É curioso porque atrás dela tem um descampado muito grande, né? Isso me deixou confuso ali, me deixou Mas confuso. que é o nosso Morro dos Papagaios, né? O descampado é um outro. Sério? Isso é dos anos 50, então. A igreja foi construída, eu acho que inaugurada em 53, Eu né? morei por ali nos anos 80, mais ou menos. Tem uma outra torre de igreja bem à direita lá, que ela é de Hamburgo Velho? Não. Aquela é da nossa Ascensão. Agora tu me pegou também. Ali deve ser Bento Gonçalves, a Igreja da Ascensão, muito provavelmente. A visão aqui, bem em cima da nossa rua Marcílio Dias, bem próximo da Marcílio Dias, ali embaixo, muitas fábricas de calçado já, que são a região da 25 de julho, das ruas que cortam a 25 de julho. Eu acho que daquelas fábricas todas, e eram dezenas de fábricas naqueles anos 50, 60, 70, começo dos anos 70, nós temos apenas o Calçados Jacobs, eu acho, né? Sim. Que é o Kildare, né? Sim, Kildare, né? Todas as outras fábricas, olha só como muda a dinâmica de uma economia aí, Remy. E uma curiosidade a respeito dessa foto, tu falasse que é nos altos da Marcílio Dias. Isso aí. Para quem nasceu depois dos anos 80, nem sabe, mas essa altura ali se chamava Morro dos Cabritos. E não sei nem por que se chamava Morro dos Cabritos, mas ali era o Morro dos Cabritos. Na altura da Marcílio? Na subida da Marcílio Dias, com a Maurício Cardoso, por ali. Ali era o Morro dos Mas ali Cabritos. é o outro ângulo, aqui é na Marcílio, indo em direção A BR. à BR. Ah, sim, tá. Aquela subida ali, tinha um campo ali. Mas vale a curiosidade, Puxa então. vida, o seu Antônio Regra faz tempo que não contata com a gente aqui. O seu Antônio Regra me disse qual era a chácara, a fazenda que tinha ali naquele lugar, naquele momento. Era um sobrenome muito famoso, agora fiquei em dúvida se é Becker, Bender, Wolf. Bom, agora vou sair chutando aqui. Vamos para nós aqui. Ô Remy, essa volta ao tempo aí, para nós é muito gostosa, as pessoas gostam muito desse espaço. Também tem muito a ver com o perfil do horário das 18h30. A gente quer ver se o pessoal aí às 21 horas vai se acostumar com esse nosso quadro aqui nesse espaço. Falando em volta ao tempo, na semana passada a gente falou muito do relógio. Sim. E tu me disse que tu quer voltar a falar sobre o relógio, é isso? Olha, em primeiro lugar, um abraço ao meu amigo Copete. Ele, palavra dada é palavra cumprida. Então, como eu havia falado no programa passado, do relógio que trabalha para trás, o relógio anti-horário. Então, eu quero para os telespectadores aqui mostrar uma criação minha, uma invenção minha. Fecha ali, Assim, por favor, ó. Pedro. Vejam vocês que esse é o modelo de relógio que eu patentei, que eu criei, que eu inventei em 1985. Se vocês observarem ele muito Vale bem... TV ali, ó. Totalmente É, personalizado. ele é personalizado. Esse relógio vai ficar para a Vale TV. Muito obrigado. Esse é um presente da joalheria Schaeffler para a Vale TV.
E vocês podem observar que ele anda para trás e a numeração também é ao contrário. É só uma questão de se acostumar e vão perceber que aí é 20 para as 10. É só olhar bem para o relógio. Esse relógio ele foi criado para barbearias, salões de beleza, ou para pessoas, como eu falei para o Rodrigo, pessoas excêntricas que gostam de coisas diferentes. Então, vale a curiosidade, isso chama realmente muita atenção. É só botar esse relógio na parede que, indubitavelmente, chama muita atenção esse relógio aí. Então, vai ficar nas dependências da Vale TV. Esse é um presente. Eu tenho certeza que vai ser muito e muitas vezes observado esse relógio. Eu vou ter que explicar essa história toda para todo mundo agora, né? Não tem problema nenhum. O pessoal vai dizer, mas esse relógio... Mas, na verdade, muita gente já conhece a história, né? Isso aí foi matéria Brasil, sim, mundo afora. Sim, né? esse relógio já foi para o mundo afora. Tem esse modelo aqui, que ele anda para trás, mas existe também um outro que eu criei, que tem o mesmo sistema, anda para trás, porém ele é todo espelhado. Então, mesmo que a numeração comece ao contrário, mas ele é totalmente espelhado. Então, para entender a hora daquele relógio, tem que botar contra o espelho para entender ele certinho. Então, são esses dois modelos. Estou deixando esse aqui para que não seja necessário espelho. Então, esse é... Então, muito obrigado. Desde já. Evandro, passa para cá, Evandro. Vamos tirar ele Parabéns. aqui do plástico. Pode botar tirar, ele. isso aí. Vamos abrir Que ele. maravilha. Ô, Karina, já pensou se ele ajudasse a voltar o tempo pra gente? Pois é, me lembrei do filme mesmo, não? Curioso caso de Benjamin Button com Brad Pitt. Que ele começa, que ele nasce vovozinho. Nasce vovozinho. Sim. E aí a gente entende por que a vida é no ritmo que é, né? E como as coisas... O tempo segue o seu rumo certo. Vamos focar Karina, de novo aqui, faça favor. Enquanto que o Rodrigo mostra o relógio, eu te faço uma pergunta, Karina. Imagina se nós pudéssemos voltar ao tempo, mas que nós tivéssemos a mentalidade que temos hoje. Pois é. Eu sempre digo assim, eu gostaria muito de ter 30 anos menos, mas eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje. Pois é. Se fosse possível isso, seria muito legal. Lembrei daquele filme, Obrigado, O Túnel Reni. do Tempo. Lembra daquele filme, O Túnel do Tempo, que o pessoal entrava tipo num túnel que ficava Era girando? uma série antiga. Era uma série. Fantástico aquilo. É o que acontece aqui, a gente embarca por alguns instantes num túnel, numa cápsula do tempo e mostra Novo Hamburgo de 15, 20, 50 anos atrás. Delícia, muito obrigado pelo presente, pelo mimo, nossa Vale TV agradece muito. De nada. E que seja para a gente estar sempre lembrando com muito carinho da joalheria Schaeffler, nosso querido amigo Remy Schaeffler. Ô, doutor Vinícius, deixa eu aproveitar um pouco mais a tua presença, vamos explorar um pouco mais a vossa presença aqui, vamos conversar sobre os desdobramentos que a gente pode ter a partir de agora nesse cenário nacional. Na hipótese remota de uma renúncia ou do impeachment do presidente ou a própria cassação pelo TSE, um processo que está, me parece que tem alguém sentado em cima dele faz tempo lá, processo da cassação chapa Temer, a Dilma e Temer, né? Como acontece a linha sucessória, qual é a hipótese da possibilidade de a gente ter eleições diretas nesse momento? O que a gente pode acreditar de tudo isso que está sendo falado hoje? Nossa, eu liguei o rádio às 7 e pouco da manhã, só se falava nisso, às 8 horas na Rádio Gaúcha, entrou Escola, a Rosane, direto de Brasília, a Carolina Bahia, e só se falava na obrigação do presidente renunciar. Eu achei duro, inclusive, as palavras que a rádio, uma pressão, como que querendo colocar aquilo ali, e comecei a acreditar que esse era o clima que a gente está vivendo mesmo. Na hipótese dessas coisas acontecerem, o que acontece com o nosso país a partir daí? Bom, Rodrigão, primeiro eu queria mandar um abraço para o Dr. Alberto, né? E quando tu falaste que ele tinha mandado no questionamento, eu pensei, agora eu tô lascado, né? Porque, mas sem eu acho que ele não advoga na tua causa, né? Sem sombra de dúvida, viria uma pergunta qualificada, né? E o Dr. Alberto, que deve estar faceiro da vida depois do desempenho do Grêmio ontem, né? Lucas Barrios. Ele é fã do Barrios desde sempre, né? E compactuo com isso também, sou fã do Lucas Barrios, aliás, de matador, né? Falta matador hoje no futebol, né? Coisa bonita ter matador jogando.
Agora, indo para a questão política, nós temos, a partir de agora, múltiplos cenários possíveis, né? Porque conforme o afastamento, a vacância do cargo se dê por um ou outro motivo, nós temos diversos cenários, né? O primeiro deles, havendo a cassação do mandato nas ações, nas diversas ações que tramitam hoje perante o Tribunal Superior Eleitoral, né? Nós temos o Código Eleitoral dizendo que quando o vencedor da eleição majoritária tiver o mandato cassado, né, em virtude de uma ação eleitoral, né, obrigatoriamente nós temos que ter a renovação das eleições, né? Então, na hipótese de o afastamento se dar em virtude do julgamento perante o Tribunal Superior Eleitoral, a cassação, o que se chama até agora de cassação da chapa Dilma Temer, nós teremos a renovação das eleições, né? Diferentemente o afastamento se dá em virtude de um processo de impeachment, né? Se nós tivermos a vacância do cargo de presidente da República em virtude do processo de impeachment, a Constituição ela diferencia a primeira metade do mandato e a segunda metade. Como nós já estamos na segunda metade, o processo é o de eleição indireta pelo Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional. As duas casas juntas. As duas casas juntas. E aí nós temos essa dificuldade, né? Até porque a Constituição estabelece regras gerais, mas ela não define o procedimento, né? Seria um procedimento inédito e nós teremos seguramente o Supremo Tribunal Federal legislando novamente como vai se dar esse procedimento, a exemplo de como houve no processo de impeachment, né? Em que nós tínhamos uma legislação muito pouco consistente para definir como se daria o processo. Então, a verdade é que nós teremos, de novo, um futuro de insegurança jurídica pela frente, né? De como vai se dar esse processo de eleição indireta em caso de processo de impeachment. O senhor não acredita ou da renúncia do presidente. Em nenhuma hipótese na possibilidade, por exemplo, dessa PEC que está andando, né? Está tramitando, me parece que está na Comissão de Constituição e Justiça, prevendo a possibilidade de realização de eleições diretas, gerais, nesse momento. Há essa possibilidade também, isso aí depende de uma Hoje teve PEC, muita gente né, defendendo isso. que é uma próprio Temer teria um projeto defendido de isso. emenda à Constituição, né, para incluir, não propriamente na Constituição, mas numa parte especial da Constituição que se chama Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né, de que se chame uma eleição para preenchimento do cargo de presidente da República, né, em que pese na Constituição esteja estabelecida essa regra. Seria uma forma de excepcionar, né, a regra constante no texto da Constituição, né, e para que a gente tivesse esse movimento de eleições diretas, o que, aí agora não dizendo como jurista, mas como cidadão, né, eu acredito que seria a melhor possibilidade de a gente devolver um pouco de normalidade institucional para o nosso país, né? Porque o que acontece é que nós temos nesse momento um governo que já não tinha nenhuma legitimidade, porque não tinha esse respaldo, né, de ter sido eleito. E aí, bom, o que se diz muito aos contrários, aos que não votaram na chapa Dilma Temer, é que, olha, não fui eu que votei no Temer, enfim. Mas, evidentemente, esse argumento, do ponto de vista jurídico, ele não pode prevalecer, porque o voto não foi no presidente Michel Temer, né? Foi para completar uma chapa, né? E isso, naturalmente, ele assumindo o cargo de presidente da República, em virtude da vacância, né, deixada pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, isso gera uma crise de legitimidade muito grande, porque nós temos um governo sem voto, né, que está no governo hoje sem voto, e mais do que isso, conduzindo reformas que afetam muito gravemente a integralidade da sociedade brasileira, né, como
as reformas trabalhistas, né, o projeto da terceirização, agora a reforma previdenciária, são reformas que impactam diretamente o nosso país, né? Então é muito complicado que essas reformas se deem por um governo sem legitimidade e inclusive por um Congresso Nacional sem legitimidade, porque nós conversávamos antes sobre os números, né? Mais da metade do Congresso está implicado na investigação da Lava Jato. Então esse Congresso Nacional, o Poder Legislativo, também perdeu legitimidade nesse momento, né? Justamente para fazer o voto dessas reformas e, claro, para eleger indiretamente o Presidente da República. Que legitimidade esse Congresso, né, totalmente manchado em virtude da corrupção, tem para eleger o governo que vai concluir essa legislatura, né? Deixa eu aproveitar a sua presença para lhe fazer outros 2 questionamentos de um processo que o senhor advoga nele e uma outra questão aqui. Na semana passada a gente recebeu a presença do presidente eleito do PDT, o Antônio Lucas, e foi levantado na bancada pelo colega Dejair Krumena a questão da sua impossibilidade de ter concorrido na última eleição à Câmara de Vereadores por conta de alguma decisão judicial que tenha contra ele, né? Ele não pode ser candidato a vereador ou concorrer a órgãos públicos eletivos, a postos públicos eletivos, mas ele pode ser votado dentro do seu partido? Como é que funciona isso? É uma pergunta que ficou naquele momento na mesa. Assim, Rodrigo, tentando ser o mais até porque possível, o jornal simulou vários né? momentos isso durante a semana, né? E falou dessa possibilidade de discutirem judicialmente essa questão, né? É que nós temos aqui 2 questões. Nós temos, primeiro, a questão da inelegibilidade, que é o que foi mais recentemente discutido em virtude da lei da ficha limpa, né? Que alterou a lei das inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64 de 1990, né? A inelegibilidade, ela tem a ver com a capacidade de ser votado para o exercício de mandato público eletivo, né? Então, assim, quem está inelegível não pode receber votos, né? Não pode obter registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral para ser votado, né? E nós temos um outro instituto, digamos assim, um outro instituto jurídico, né? Que é o da suspensão dos direitos políticos, que esse é mais abrangente, porque a suspensão dos direitos políticos ela afeta a parte de receber voto, mas ele afeta também a capacidade de exercer ativamente os direitos eleitorais, político-eleitorais, né? Então, o cidadão que tem os direitos políticos suspensos, ele não pode votar, ele não pode prestar concurso público, né? Ele não pode estar filiado a partido político, né? Ele não pode exercer a capacidade política plena. Então, eu preciso verificar aí de que forma. Então, a inelegibilidade ela é a incapacidade de ser votado para mandato público eletivo. A suspensão dos direitos políticos, ela influencia também o que se chama de capacidade eleitoral ativa, votar, né? Ser filiado, concorrer a cargo de direção em partido político, aí entra nessa questão da suspensão dos direitos políticos. Caso da prefeita de Voti, muita gente que acompanha aqui pelo Face, pelas nossas redes, o nosso Estação Hamburgo. Tu és advogado do PTB no pedido um pedido que está envolto a prefeita Maria de Lourdes, né? Uhum. A gente teve uma decisão em primeiro grau da juíza de Estância Velha que não compreendeu a possibilidade, por exemplo, da cassação do mandato dela. O que pelo menos não considerou, a senhora pode dizer melhor o que envolve isto. Isso está em grau recursal. O que tu podes falar para nós de quanto anda isto neste momento que a gente está discutindo a moralidade do nosso país, efetivamente, né? A possibilidade de nós discutirmos esse conjunto de coisas aí que tem. Essa questão, ela é o que foi ajuizado pelo Partido Trabalhista Brasileiro de Voti e também pelo Ministério Público Eleitoral, são 2 ações, né? É o que se chama ambas consoantes. Elas são conexas, elas foram julgadas conjuntamente, inclusive, né?
A ação de investigação judicial eleitoral, ela é uma ação regida por essa Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei das Inelegibilidades, né? E ela se destina a coibir o abuso de poder político e econômico, né? E dos meios de comunicação social, né? E, no caso, se apurou, mediante investigação da Promotoria Especializada Criminal, que se estava utilizando de um cargo público, de uma servidora do município de Taquara, para, digamos assim, cadastrar no Sistema Único de Saúde eleitores de Voti, porque por Taquara se conseguia mais rapidamente a obtenção de consultas e procedimentos médicos no âmbito do SUS. Isso é um processo criminal que ele, nesse momento, ele corre na comarca de Taquara, ele está havendo o devido processo legal lá, no âmbito criminal, né? Aí, do ponto de vista eleitoral, a repercussão é o abuso de poder político, digamos assim, decorrente desse cargo público. Porque nenhum candidato pode se valer de uma função pública, né, para ter vantagem no pleito eleitoral, porque isso desequilibra a igualdade de condições, né, o princípio da isonomia, que é um dos princípios centrais da nossa ordem jurídica, né? Então, nesse caso, foi essa situação que está sendo discutida na demanda, né? A juíza entendeu que, pelo histórico da prefeita, né, que atuou, e a defesa dela foi nesse sentido, de que atuou durante 30 anos na área da saúde, isso, digamos assim, não tinha potencial de desequilibrar o pleito, e por isso ela indeferiu o pedido de cassação do diploma, né? Então, agora, o Ministério Público Eleitoral e o Partido Trabalhista Brasileiro recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral, que é onde tudo vai se decidir, inclusive desde o começo, porque qualquer recurso para o Tribunal Regional Eleitoral teria efeito suspensivo, né? E no caso lá, no efeito, na questão de suspensão do mandato dela, assumiria a candidata do PSDB, a Mariana? Não, é o mesmo princípio da cassação da chapa agora. Dilma Temer. Né? O Código Eleitoral estabeleceu que agora, sempre que em eleições majoritárias, o primeiro colocado tiver o registro ou o diploma cassado, há necessidade de novas eleições, independentemente de ter feito a maioria ou não dos votos. Perfeito. Né? Bem. Então, por isso, nós teremos nova eleição, muito provavelmente, inclusive, depois da decisão do TRE, caso haja cassação do diploma. Especialmente esclarecedor, eu vi uma reportagem sobre a fila dos transplantes e a tristeza do menino que faleceu por falta de órgão, pelo absurdo da forma como ainda é gerido a fila, menino que precisava de um transplante de pulmão em Brasília. E, independente de legal ou não, é de uma extrema imoralidade a forma como algumas coisas acontecem nesse país. Ô, Remy, quem está na nossa audiência é o seu Antônio Regra, dando sinais de que está acompanhando esse programa no novo horário. Seu Antônio e Dona Rita, beijo no coração de vocês. A chácara é a Vila Brenner. Tinha criação de gado, campo de futebol do Corinthians, próximo ao prédio do Calçados Randac. Isso mesmo. Muito obrigado. Muito bem, Antônio. Enciclopédia. A foto mostra a Igreja da Ascensão, aquela outra torre que a gente encontrava um pouco à esquerda. Imaginei. Tu querias falar sobre o nosso Cindy Lojas, né? A gente Sim. tem uma promoção chegando aí. Eu quero, aos telespectadores, em primeira mão, que vai estar Obrigado na pela mídia. distinção. Vai estar na mídia a partir de segunda-feira, mas o Cindy Lojas está lançando uma promoção toda especial, uma promoção para o Dia dos Namorados, que vai premiar vocês, consumidores. Vai ser da seguinte forma, se chama Declare Seu Amor. O que você deve fazer? O Cindy Lojas está em parceria com 10 estabelecimentos comerciais, que é Lojas Paludo, Joalheria Ótica Schaeffler, Cate Calçados, Floricultura Rio Branco, Comlines Tramontina, Bruni Modas Masculina, Boticário, Lib Moda Íntima, Divina Modas e Drops de Menta. Essas 10 lojas estão disponibilizando as melhores frases, um vale compras de R$100. Se a pessoa fizer uma compra de 200, já tem 100 de brinde. Tá? Como que vai funcionar isso? Vai estar na mídia a partir de segunda-feira e tal. Escreve para o e-mail declareseuamor@gmail.com
Ou essas 10 lojas que eu citei terão uma urna, e nessa urna a pessoa pode também depositar a sua frase declarando o seu amor à pessoa amada, e vai ter uma equipe que vai fazer a avaliação dessas declarações, e as 10 melhores frases serão contempladas com um vale presente de R$100. Tá? Então, a gente está lançando isso aqui em primeira mão, a partir de segunda-feira vai estar na mídia como um todo. Então, seria isso. O Cindy Lojas está fazendo... Porque a ideia, na verdade, é fazer com que o consumidor interaja mais com o lojista e com o próprio sindicato. Essa é a ideia. Muito bom, eu não vou participar, tá? Fica tranquilo, pessoal, pode participar, tá, Ivan? Deixa eu deixar para vocês. Eu gosto de participar de concurso de frase, já ganhei desde um cargo box da Tramontina, no sorteio da própria Tramontina lá. Aí o pessoal ficou brincando comigo que eu não vou usar nunca, que eu não vou usar mesmo, não tenho aptidão manual nenhuma para essas, não adianta. Mas na hora de fazer a frase eu posso mandar mais ou menos, viu? Mas deixa para ti, tá, Ivan? Tá certo. Junto com o teu ponto final, por favor. Certo. Lembrei agora do Maluf, o que o Maluf está pensando agora, né? Pô, vocês acharam, eu tava... Tem gente melhor que eu, né? Tem gente com mais capacidade que eu, né? Verdade. É brabo, né? Bom, só comentar algumas coisas. Não vamos perder o foco, viu, pessoal? Temos que lembrar também que ainda tem o processo do Lula, tem a delação do Palotti para acontecer, então a gente... Palofi. Palotti, é. Palofi. A gente... Lula. Então, nessa névoa que se coloca aí, que, né, claro, que ocorreu o problema, mas sempre lembrar que vai acontecer. Tem ainda a questão talvez o Cunha entre com alguma delação aí mais forte. E lembrar também, exija o urno com comprovante, a urna eletrônica com comprovante de voto. Não dá para aceitar votar sem tu ter uma garantia, porque é muito fácil lá no servidor lá principal alterar a votação final, alterar o total, só mudar o número. Então não precisa ter fiscalização. Isso é uma ilusão. Então a gente tem que ter um comprovante. Tem que ter um comprovante. Ah, não, porque a urna é segura. A urna pode ser segura, mas lá no servidor, não sei qual é o controle que tem ou o descontrole que existe. E fazer uma convocação, um convite. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, vai trazer agora, dia 28 de maio, o André Trigueiro, que ele é um jornalista apresentador da Globo News. Ele vai fazer uma palestra, isso vai ser no dia 28 de maio, num domingo, lá no Pio 12, de manhã. É uma palestra muito requisitada, sempre o André Trigueiro, em todos os lugares que ele vai no Brasil está lotado, já tem uns 600 ingressos vendidos, tá? Ainda tem algumas vagas, mas é uma palestra muito humana. Então, nesses tempos aí de crises, etc., a gente precisa ter um aperfeiçoamento humano. Então, é R$30 o ingresso, é promovido pelo CVV. Um dos organizadores é o CVV. Obrigado. Muito bem. Teu ponto final, Karina. Olha, já anotei aqui. Tem cá entre nós? Tem cá entre nós tem cá entre nós. Amanhã, em novo horário, segunda semana com Sim, novo 22 horas, novo horário. E eu amanhã vou conversar com Seria deselegante se eu falasse não vá para a cama sem Karina Moraes? Não, vindo de ti sempre elegante. Tá bom. Então não vá para a cama sem Karina Moraes. Amanhã, antes de deitar, descansar cedinho, fim de semana bom, vamos assistir a Karina Moraes cá entre nós às 22 horas na nossa Vale TV, nossa 14. Eu já fiquei sabendo aqui da técnica que está caprichada na edição ali do Alex. O Alex está fazendo algumas surpresinhas a mais ali na edição. E eu queria dizer que amanhã a gente vai conversar com duas moças, eu vou chamar de moças, porque elas são jovens, mulheres, empreendedoras, mas acima de tudo elas têm uma ONG, que é uma ONG internacional, também tem uma representação aqui em Novo Hamburgo, e essa ONG foi criada durante a Segunda Guerra Mundial. E foi justamente para atender essas mulheres que ficavam viúvas subitamente, né? E elas criaram uma rede de cooperação entre elas. Então foi criado isso agora visando os negócios, visando o empreendedorismo, visando o fortalecimento das mulheres, né, na sociedade e tudo mais. Então, elas trabalham muito com essa questão da sororidade, que é uma palavra que vem assim nos dizer que as mulheres devem trabalhar mais unidas. Porque os homens têm, né? Os homens têm uma coisa assim mais, né? Uma certa... Uma cumplicidade. Uma cumplicidade, uma fidelidade masculina. E as mulheres não, né? Normalmente as mulheres elas são mais competitivas entre si, ou elas têm um pouquinho mais de ciúminho e tal, é complicado. Mas então essas meninas vieram com essa ideia
pegaram as bases dessa ONG, quando nem se falava em ONG naquela época, na Segunda Guerra Mundial, e a partir disso criaram então uma sociedade, uma associação de mulheres realmente que querem crescer juntas e do ponto de vista humano também, principalmente do ponto de vista humano. Então essa é a dica amanhã do Cá Entre Nós e também uma receitinha especial lá da minha amiga Marli Almonde para uma entradinha lá, uma bebidinha especial. Maravilha. Tá? Muito bom. Remy, obrigado pela presença. Semana que vem tu está em viagem? Estarei de viagem, congresso volto, mas eu devo voltar dentro de 2 semanas, mas na quinta-feira que vem eu estarei ausente, mas na outra quinta, se vocês permitirem, eu mando a minha secretária executiva, Carla Feller. Vai ser muito bem-vinda. Então a Carla Feller vai estar no meu lugar na outra quinta-feira, que na quinta que vem ela vai estar comigo no congresso em João Pessoa. E eu vou esticar um pouquinho mais, já que eu vou estar lá no paraíso, também sou filho de Deus. Então eu quero agradecer o convite e dizer que eu fico muito feliz poder fazer parte dessa mesa. Dr. Vinícius, Karina, muito bom te ver novamente, Evandro. Então fica o meu boa noite e uma boa noite a todos os telespectadores aí. E uma mensagem de otimismo pro Brasil, né? Vamos para frente, né? Vamos para frente, trabalhar, vamos olhar. trabalhar. Doutor Vinícius, muito obrigado pela presença, seja sempre muito bem-vindo, esclarecedor. Desculpa se eu abusei muito da sua boa vontade aqui, mas a gente não podia perder essa oportunidade. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rodrigo, colegas, um privilégio estar aqui com vocês, né? E quem está mais triste nesse momento, com certeza, é o Eduardo Cunha, que perdeu 480 milhões, né? Imagina que era a mesadinha, a semanadinha durante 20 anos. Que né? absurdo. E acho que está muito claro que é um problema que não é vinculado ao partido A, B ou C, até mesmo porque atingiu a todos já. Agora, não existe democracia sem partidos políticos, né? Isso é importante a gente ter essa noção. E nós precisamos de uma reforma política, né? Que seja abrangente, que altere a estrutura, a correlação de poder, a forma como se forma o poder no Brasil. Ela tem que ser menos centrada no poder econômico, né? E tem que ser mais centrada no que são os projetos, né? Os diversos projetos que nós temos de país e que os diversos projetos que podem, inclusive, auxiliar o Brasil a finalmente superar esse período, né, de corrupção infindável. Né? Então, obrigado, uma boa noite a todos. Muito bem, a gente fica por aqui. Quero mandar um abraço ao Alexandre Ribeiro, Ângela Rinaldi, Evaniza Lopes, Ricardo Moreira, Urli Maria, Ellen Silvestre, Rosângela Augusto, Roselei Oliveira, o Canísio, que está lá no triplex, na nossa audiência. Doutor, aqui mais uma flauta para o Pedro, do doutor Alberto. Prendam o Lula e o Aécio, Temer renuncia, Dilma para Marte. Mas, por favor, não mexam no Antônio Carlos Zago. Deixe o homem trabalhar. Tá aí, doutor. O Brasil é muito maior do que tudo isso. A gente fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 18h30, às 21 horas com você. Até lá. Todo mundo tem que se acostumar com 21 horas. Até lá.